Boa tarde, telespectador, 12 horas e 4 minutos. Ontem, 24 de agosto, foi comemorado? Não, foi relembrado 60 anos da morte de Getúlio Vargas. Provavelmente tenha sido suicidado. Mas eu me refiro àquela morte dele, àquela carta-testamento que ele deixou, porque nós tínhamos aqui na Praça Walter Galassi, em Bento Gonçalves, eu não vou esquecer disso não, meus amigos. Tinha uma carta-testamento feita em bronze, toda ela ali escrita, que era um documento histórico. Ela foi retirada dali e não retornou. A pergunta é, onde está a carta-testamento em bronze de Getúlio Vargas, que estava na Praça Walter Galassi? Vou incomodar um monte, até que alguém diga o que foi feito com ela. Eu até tenho uma ideia, mas eu gostaria que alguém dissesse oficialmente o que aconteceu com aquela placa, com aquele monte de bronze que estava traduzida a placa ali nele. Vamos esperar. Um dia alguém vai ter que responder por isso. Óbvio, me parece que sim, né? Alguém levou, alguém tirou. Onde a colocaram e o que fizeram com ela. RS 122, RS 240, 470, 446. Eu fui a Porto Alegre de novo esse final de semana, passei por elas. Não há buracos, foi feita a operação tapa-buraco. A RS 240 e a RS 122, que estão pedagiadas e ser arrecadado o pedágio pela EGR, estão em ótimas condições, mas não estão sinalizadas. Eu estou comentando isso, escrevendo e falando faz tempo. Causa espécie que a Polícia Rodoviária Estadual se ache no direito de multar motoristas naquela rodovia. Antes que alguém pense, eu não fui multado. Não, só que estão multando. Tem radares móveis aí por tudo quanto é lado. Estão multando naquilo. Mas peraí, quando é que vão multar o governo do Estado e a EGR que não sinaliza aquilo ali? Artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro. Nenhuma rodovia, rua, pode ser colocada em uso sem que esteja devidamente sinalizada. É lei. Nós temos que cumprir. E vocês, quando irão cumprir, senhoras autoridades competentes? Quando vocês vão cumprir a lei? Pelo amor de Deus. Pistas em ótimas condições, não sinalizada, é sinônimo de acidente. Eu voltei de lá à noite. Eu conheço essa estrada maravilhosamente bem. Transito por ela 1, 2 vezes por semana. Mas há muita gente que transita a primeira vez. E aí eu fico imaginando, um motorista novo, aprende nas autoescolas dentro da cidade. De repente, no final de semana, vai para a rodovia. Como é que ele vai transitar naquilo ali completamente às cegas? Não se enxerga um ovo, nada. Pô, vamos respeitar um pouquinho mais as pessoas, os usuários que pagam IPVA extremamente elevado, pagam impostos. Falta de respeito. E pior, a Polícia Rodoviária Federal agora inventou uma moda nova. Ela pega um radar e 2 quilômetros depois outro. Aí então multa um cara a 170 por hora aqui, depois multa ele a 140, 150 no outro radar. Espera um pouquinho, sabe quantos morreram nesse fim de semana nas estradas de cidades, etc? 18. Deixam passar um cara a 170, ainda não é interceptado, é multado de novo. Vamos brincar de outra coisa, né? Intercepta esse cara, prende ele, segura o cara, deve estar bêbado, louco, sei lá. O cara que anda nessa velocidade numa rodovia tem que ser interceptado depois de multado. Não multar ele de novo 2 quilômetros depois. Vamos brincar de outra coisa. Isso é brincadeira, com certeza. Alguém precisa dar um basta nisso. Passou a 140, tem que ter a 2 quilômetros, alguém para interceptar o cara, antes que ele mate alguém. Isto é elementar. Tão elementar quanto cumprir o Código 88 o artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro. Senhoras autoridades competentes, vão respeitar um pouco mais o usuário, o povo que paga impostos. Você não pode ser arbitrário desse jeito aí. Você tem que resolver os problemas. Façam a sua parte e depois cobrem a parte dos outros. É o mínimo que se espera. Bom senso, nada mais do que isso. 7.000 multas em 7 dias. Parabéns para a Polícia Rodoviária Federal.
Vão revelar menção honrosa por isso agora. E agora vamos ver quantos acidentes aconteceram por causa dessa não interceptação dos motoristas que estavam em velocidade extremamente elevada. Eu gostaria de saber essa estatística também, não só do número de mortos e número de acidentes. A 470. Vamos falar dela um pouquinho. Bento Carlos Barbosa, por favor, alguém pode explicar o que está acontecendo nesse trecho? Eu estou falando isso, as pessoas me ligam, protestam nas redes sociais, mas não tem sinalização. Olha, aconteceu um acidente de novo ali no trevo da Tela Sul, é mal sinalizado isso aí. Pelo amor de Deus, tapar os buracos? Sim, tapar os buracos, mas tem que sinalizar esse trecho. Por que está assim? Qual é o problema, afinal? Tem que ter algum problema. O que o Daira está fazendo que não toma medidas, não toma providência para sinalizar esse trecho? São 16 quilômetros, 20, sei lá, é uma merreca. Quer dizer, por favor, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Em vez de botar a polícia rodoviária ali com 5, 6 radares, botem alguém trabalhando sinalizar essa rodovia adequadamente, como diz o artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro. Difícil é conviver com isso aí. Difícil é conviver com esse perigo que está essa rodovia, com certeza. Incêndio no presídio hoje de manhã, novamente. Nós tivemos um incêndio na parte dos albergados, aquele pessoal que está no regime semiaberto. Não se sabe ainda se foi colocar fogo, se houve um curto-circuito, etc. Mas o que se sabe é que as camas foram todas queimadas, os biliches, sei lá, queimaram. E agora? Agora, o que é que a justiça vai fazer? Colocar essa gente naquelas celas que já estão abarrotadas lá dentro? Ou deixa essa gente toda que está aí, que tem alguns que até podem eventualmente voltar ao crime, claro que sim. Ou deixa eles soltos, deixa eles em casa. Olha o pepino que nós estamos arrumando para nós a cada dia. Tem muita gente que não foi presa em Bento, tem ordem de prisão, assinada, sacramentada, e não pode ser presa por falta de espaço. E agora? Todos esses albergados que não podem ir lá dormir na cadeia. Não pode, não tem lugar para dormir. O que falta está faltando? Que falta está fazendo aquele presídio que nós perdemos lá há 6, 7 anos atrás, né? Por causa daquela meia dúzia barulhenta ali, e a omissão inacreditável da comunidade que deixou eles fazer barulho e não tomou atitudes. A maioria absoluta dos moradores queriam, mas ficaram quietinhos, esperando para ver o que ia acontecer. Está aí, está acontecendo. Tudo aquilo que era lógico de se esperar. Lamentável. De novo, estamos com problemas sérios com relação ao presídio de Bento Gonçalves. Fim de semana futebolístico, o Internacional jogou sábado à noite contra o Atlético Mineiro, lá no Independência, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e perdeu o jogo por 1-0. Aquele jogo criminoso, como foi aquele do Grêmio e o Cruzeiro na quarta-feira, na quinta, acho que foi quarta, não sei. O Grêmio perdeu um jogo para o Cruzeiro no último minuto de jogo, criminosamente, jogou mais e devia ter ganho o jogo. E o Internacional da mesma forma. Perdeu um jogo que podia ter ganho. Coisas do futebol. E no domingo o Grêmio bateu o Corinthians, um belo time de futebol comandado pelo Mano Menezes. Está muito bem o Corinthians, realmente. Até acho, com a opinião dividida com muita gente, que o Corinthians é até melhor que o Cruzeiro. É um time bem mais organizado. O Cruzeiro está com uma sorte fantástica. Ontem teve um pênalti a 47, o cara bota fora. Era o pênalti do empate para segurar um pouquinho a pontuação do Cruzeiro. Para vocês verem que é o futebol, né? Mas, enfim, o Grêmio ganhou 2-1, belo resultado. Jogou um pouco no primeiro tempo, jogou bem no segundo tempo e ganhou o jogo do Corinthians. Uma façanha, sem dúvida nenhuma. Agora vem a Copa do Brasil, outra competição. Santos, quarta-feira, na Arena. Ela é lugar de gremista. Quarta-feira, na Arena, Copa do Brasil. O Grêmio tem que tentar ganhar essa Copa, sem dúvida. Eu vou voltar daqui a pouco com Gilmar Pessuto, vereador, para falar sobre a sessão da Câmara de hoje e da semana passada. Eu volto daqui a pouco.